do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Anunciando a Palavra de Deus com o evangelista Adilson Padilha, pela graça de Deus. E pela graça do Senhor Deus, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. No vídeo anterior, nós nos referimos a este estudo sobre os dons espirituais e também sobre os dons ministeriais. Que são dons espirituais? O que são os dons ministeriais? Será que os dons espirituais são somente os 9? Será que os dons ministeriais estão ainda sendo distribuídos por Jesus ainda em nossos dias? Será que os dons espirituais cessaram ou continuam ainda sendo então ferramentas para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Vamos estudar esse tema tão maravilhoso, que é então o ornamento da igreja, então distribuído pelo Espírito Santo os dons espirituais, para então a igreja estar então preparada para ganhar almas, para instruir também os crentes, para que uns e aos outros sejam exortados pelo poder da palavra e pelo poder dos dons do Espírito Santo, que são muito úteis. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós queremos dar uma introdução apenas neste vídeo e depois nós vamos, nos próximos vídeos, se Deus assim permitir, nós vamos então dar a continuidade e vamos falar sobre os dons, sobre dons espirituais e dons ministeriais. E esta introdução nós vamos ficar então com os versículos bíblicos. Nós vamos classificar aqui os dons de uma forma didática, para que todos possam se situar e localizar bem os dons espirituais no decorrer do nosso estudo bíblico. Fique conosco, que nós então iremos ser edificados pelo poder da palavra de Deus. Eu quero ler algumas passagens bíblicas aqui que se referem aos dons espirituais a princípio, e depois nós vamos ler sobre os dons ministeriais. No capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 4 até o versículo 11, aqui está registrado então 9 dons do Espírito Santo. E depois nós vamos ler uma outra passagem também sobre dons espirituais. Acompanhe comigo, meu querido irmão, você que está na sua casa, você que irá assistir este vídeo. Então você que tem a tua Bíblia, pegue a tua Bíblia, a espada do Espírito, e leia comigo, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11 de 1 Coríntios. Nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Aqui já está um dom do Espírito Santo. A outro, pelo mesmo Espírito, Espírito Santo, a palavra da ciência, outro dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo distribuindo os dons
do Espírito. Olha só, meus irmãos, uma outra lista de dons espirituais nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 6, 7 e 8. Preste atenção. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, aqui então, mesmo dom ali de 1 Coríntios 12, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, o dom de ensinar, é ensinar. Haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, um outro dom. Aqui está falando de dom espiritual. Use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Existe um comportamento cristão no Sermão do Monte que nós temos que ter misericórdia de todos, como Deus teve misericórdia e tem misericórdia de nós. Mas esta misericórdia aqui é dom do Espírito Santo. Mas o nosso estudo bíblico, nós vamos relacionar apenas os 9 dons de 1 Coríntios. Você viu aqui que existe mais dons, mas nós vamos nos deter em 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais. Agora, meus irmãos, os dons ministeriais que se encontram, carta do apóstolo Paulo, acompanhe comigo, aos Efésios capítulo 4, e o versículo de número 10 e 11 e 12. 10, 11 e 12. E vamos ler o 13 também. Vamos ler o capítulo 4, o versículo 10, 11, 12 e 13. Aqui é de Efésios. Acompanhe comigo, aqui é os dons ministeriais. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem é ele? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, ou seja, pastores, e outros para doutores. Por que Jesus continua ainda chamando para o ministério, o ministério através dos dons ministeriais? Para quê? Versículo 12 e 13 responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Agora, para fins didáticos, como eu já tenho falado para os irmãos queridos que estão aqui nos observando, analisando junto comigo o estudo bíblico da palavra de Deus, para fins didáticos, nós vamos nos deter a princípio no capítulo 12, do versículo 4 até o 11 de 1 Coríntios. Então, para fins didáticos, nós vamos separar aqui entre os 9 dons de elocução, dons de inspiração e dons de poder. Qual que está relacionado aos dons de elocução? Aqui nos dons de elocução, então, como também os dons verbais, está o dom da profecia, o dom também de variedade de línguas e o dom também de interpretação de línguas. Claro que no decorrer do nosso estudo, nós vamos então nós vamos estudar a cada dom espiritual, especificamente a cada um. Aqui, o segundo ponto, os dons de inspiração, que são os dons de saber. Está relacionado aqui
o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência. Nós vamos ver aqui tanto no Antigo como no Novo Testamento este dom espiritual aqui. E também na mesma categoria dos dons de inspiração, o dom de saber, está o dom de discernimento de espíritos, muito útil em nossos dias. Agora também o terceiro aqui, que é os dons de poder, que está o dom da fé, o dom de operação de maravilhas e também os dons de curar. Amém, meus queridos irmãos? Então eu deixo esse vídeo aqui como introdução dos dons espirituais, dons ministeriais, e no próximo vídeo nós já iremos começar com os dons de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quero orar com você, soberano Deus, amado Pai, obrigado por esta oportunidade na tua presença. Guarda cada um de nós debaixo da tua mão potente e poderosa. É a nossa oração e nosso agradecimento por você estar conosco. Continue nos assistindo e seja edificado pelo poder da palavra de Deus. Obrigado, meus queridos irmãos e amigos. Amém. Em nome de Jesus.